Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um resumo da aula que nós tivemos a semana passada para os professores da Escola Bíblica Dominical. Nós iniciamos um estudo sobre a psicologia da educação cristã. E aí nós vamos começar a estudar as faixas etárias, né? E começamos na faixa etária de 1 a 3 anos. Vou fazer um breve resumo para que na próxima aula vocês possam acompanhar as outras faixas etárias. Eu queria começar aqui com um versículo que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 7, a parte B, que diz assim: se ensinar, que haja dedicação ao ensino. É para isso que nós estamos estudando. É muito importante que a gente conheça as crianças, porque assim nós vamos entender melhor a forma que elas irão aprender. O nosso objetivo como cristão, nosso objetivo como igreja, como educador cristão, é construir Cristo na vida das pessoas. E toda construção, ela precisa de um alicerce, de uma base. E olha que interessante, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um alicerce para uma construção. Uma construção que, quando ela estiver bem estruturada, no caso da criança, quando estiver na vida adulta estruturada, ela esteja uma boa estrutura, para que possa vir vento de um lado, vento do outro e ela não caia. Né? Uma construção que está firme na rocha, conforme diz a palavra do Senhor. E olha a responsabilidade que eu e você temos de fazer esse alicerce firme agora. É por isso que nós precisamos conhecer cada faixa etária da criança, como que ela pensa, como que ela age, para que assim a gente possa usar a metodologia certa no ensino. Porque muitas vezes a gente até estuda, a gente se dedica, porém a gente está fazendo de forma errada. E aí não há eficácia no ensino. É por isso que nós vamos entender cada fase das crianças, para que assim a gente possa dar o nosso melhor e ensiná-las da forma que elas irão aprender. Essas crianças, elas podem captar a mensagem do Evangelho. Olha só, criança de 1 a 3 anos, elas captam a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Nós, todos os seres humanos, os seres humanos têm um instinto na busca de Deus. É um vazio que existe no ser humano, que o instinto dele é buscar a Deus. É algo que possa ajudá-lo. E aí é por isso que o ser humano tem esse vazio de Deus, esse instinto na busca de Deus. E a criança, ela tem, desde sempre. E por isso que ela sempre vai captar algo sobre Deus, porque alimenta a alma da criança. E aí tá aí o motivo da gente estudar, dar o nosso melhor, para que a gente possa ter eficácia na hora de ensinar. Como que essas crianças de 1 a 3 anos agem fisicamente? Olha só, essas crianças, elas estão crescendo muito rápido. Quem convive com crianças aí nessa faixa etária percebe o tanto que às vezes de um mês para o outro elas crescem, né? Fisicamente mesmo. São crianças que cansam com facilidade. Por quê? Porque elas são agitadas, elas agem impulsionada pelos músculos. Vocês já viram que uma criança, quando ela começa a andar, ela não anda, ela simplesmente corre. Quando você solta ela no chão, ela sai acelerada. E você pode pedir, vai devagar, que ela não consegue, porque o instinto dela é acelerar, é correr. E ela não tem uma boa coordenação motora ainda, né? Por isso que ela cai com muita facilidade. E essas crianças se cansam bastante. E são crianças que precisam de longos períodos de descanso, né? Por isso que essas crianças aí, às vezes, além de dormir à noite, ainda dormem um período durante a manhã, depois do almoço dormem, porque elas precisam disso por conta dessa agitação fisicamente, né? O corpo dela está acelerado
por conta do processo de crescimento que é rápido. E aí nós precisamos ter muito cuidado. A coordenação motora dessas crianças não é boa ainda, tá? A informação tá no início. Elas não conseguem ficar quietas, elas agem muito rápido, correm o tempo inteiro. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Os brinquedos devem ser brinquedos fortes, grandes, que não quebra com facilidade, brinquedos leves, para não acontecer em nenhum momento o risco de um brinquedo quebrar, ficar uma pecinha pequena e eles colocarem na boca, porque tudo essas crianças pegam e colocam na boca. Então precisa ter muito cuidado, os professores e os monitores precisam estarem atentos o tempo inteiro. Nada pode parecer perigo para essas crianças. Outra coisa, fisicamente elas adoecem com muita facilidade. Então o ambiente de sala de aula precisa ser um ambiente sadio, né? Um ambiente limpo, um ambiente que vai proporcionar saúde para elas, né? E não um ambiente arriscado de contágio, um ambiente de coisas no chão para que ela coloque na boca, um ambiente onde tem sujeiras, né? Mesa suja, porque tudo ali elas vão colocar na boca. Então precisa tomar esse cuidado. Como que essas crianças agem mentalmente? Olha, são curiosas, investigadoras. Vou dar um exemplo aqui. Estou tentando acelerar para ser o mais rápido possível. Mas assim, elas veem um brinquedo, elas quebram o brinquedo, abrem, desmontam para ver o que tem dentro. Por conta da curiosidade, faz parte dessa faixa etária. A mente dessas crianças cansa rápido, por isso a concentração, o limite de concentração delas é de 1 a 2 minutos, vai depender muito da característica própria de cada criança. Mas a concentração é rápida. Tá aí uma coisa importante, né? Na sua história bíblica, para essa faixa etária não pode passar disso, de 1 a 2 minutos. Então a história é rápida, direta ao ponto. Ah, mas elas vão aprender sim, né? Dentro da limitação dela vai aprender sim. Mais na frente nós vamos entender algumas coisas. Uma outra coisa, elas falam pouco. Então, não fique achando que na sua aula você pergunta, elas não conseguem interagir ainda. Você acha que é porque elas não estão nem aí e que elas não vão aprender, não. Porque elas entendem quase tudo, mas fala pouquíssimo. A participação delas vai ser mínima, né? Então evite detalhes, vai direto. A história é Deus criou o sol, então fala que Deus criou o sol, mostra o sol e pronto, é isso. Elas vão te entender, pode ter certeza, não precisa se preocupar que elas vão entender sim. As crianças já de 3 anos já começam a gostar de perguntar. Né? Sempre elas falam, o que é isso? Pra que é isso? O que é isso, tia? Ô tio, o que é isso? Então vocês sempre vão ver essas perguntas e elas gostam muito de repetições. Deus criou a lua, fala comigo, Deus criou a lua e repete, elas gostam e elas aprendem com isso, né? As crianças de 3 anos já começam a falar mais palavras, tem umas que são bem espertas, né? Mas ele não deve esquecer, porque cada criança tem sua característica e é interessante você lembrar que são apenas crianças de 3 anos. Não dá para alongar e querer contar uma história com mais detalhes, porque não vai funcionar nessa faixa etária. Elas gostam de explorar o desconhecido. Como eu já falei, quebra brinquedo, né? Para ver o que tem dentro. Se você tem um potinho lá, elas querem saber o que tem dentro. Às vezes, dependendo do que você tem perto, é melhor você tirar tudo de perto para contar a sua história, porque elas vão focar em algo que é desconhecido, que vai despertar curiosidade nela. Então, talvez você esteja contando aqui sua história e ela esteja focada em algo que vai despertar a curiosidade dela. E aí, do nada, ela levanta a mão e fala assim, o que é isso, tia? Você fala, poxa, eu tô falando de um assunto aqui, a criança tá nem aí. Não é. Essas crianças têm essa característica, faz parte da faixa etária dela. Tá aí o tanto que é importante a gente conhecer as crianças em cada faixa etária, né? Pra gente não ficar achando coisas, porque faz parte da característica daquela idade. Nessa faixa etária a gente precisa ter muita paciência, pois as crianças conseguem desenvolver suas falas, elas já conseguem falar, mas a sua mente está além da fala. A mente delas, assim, elas conseguem
desenvolver a mente, elas conseguiam te entender. Você já viu que essas crianças, às vezes, elas estão assistindo televisão, você pensa assim, ah, nem, ela não tá entendendo nada, e do nada você percebe que ela estava entendendo tudo que estava falando na televisão? Então, porque a mente está mais preparada do que a fala. Elas conseguem pensar, raciocinar, porém não conseguem colocar para fora aquilo que elas estão pensando ainda de forma que você entenda. Então precisa ter muita paciência com o raciocínio dessas crianças. Às vezes uma criança dessa tenta te contar uma história nessa faixa etária, e aí você, tipo assim, ela fala, olha tia, a minha mãe comprou um brinquedo, aí ela vai tentar te falar as características daquele brinquedo e você vai perdendo a paciência porque na cabeça dela ela sabe, porém ela tem dificuldade ainda de falar. E aí você vai ficar ajudando ela. É assim? É assim? Não, deixa que ela desenvolva sozinha. Tenha paciência para ela terminar a fala dela, mesmo que demore. A gente precisa ter paciência para lidar com essas crianças. Como que essas crianças agem social e emocionalmente? Elas são bem sensíveis, elas gostam de falar, agradecer, elas gostam de agradecer e gostam que sejam agradadas. Sempre que você dá alguma coisa para elas assim, ou elas falam, oh, tia, obrigada tia, e elas agradecem porque elas gostaram de ser agradadas, porém elas gostam também de agradar, né? Então, da forma delas, talvez você nem perceba que ela está tentando te agradar, por isso que você tem que ter sensibilidade para entender essa faixa etária. Porque muitas das vezes passa desapercebido que a criança está querendo chamar atenção para si, tentando demonstrar que ela está querendo te agradar e você nem percebe. Então é importante ter bastante sensibilidade para trabalhar com essas crianças, para entender a característica dessas crianças. Essas crianças, elas buscam atenção, elas precisam da atenção de todos. Por isso que nessa faixa etária, muitas dessas crianças despertam rebeldia, são crianças que parecem ser rebeldes, porque estão chamando a atenção, são crianças que gostam de gritar, porque tá querendo chamar a atenção, ou às vezes muito boazinha, sabe? Aquela criança assim que você dá vontade de pegar, embrulhar e levar para casa, de tão boazinha que querendo chamar atenção, tudo que elas fazem é querendo chamar atenção. Então se a criança está agitada na sua sala, a criança está chorando, está gritando, está batendo lá no negócio e resolve bater, foca nela, ela está querendo chamar a sua atenção, porque a fase dela pede isso dela, que ela necessita disso. Uma coisa interessante, essas crianças nessa faixa etária são crianças egoístas ao extremo, a ponto, sei lá, você está brincando aí de montar uns bloquinhos, um monte de bloquinho, a ponto dela ir lá, derrubar o bloquinho do colega e só para que o dela cresça mais e seja maior e mais rápido. Elas são egoístas porque elas querem atenção só para si. Certos incidentes ficam gravados na memória dessas crianças. Tipo, às vezes na sala de aula acontece alguma coisa, o coleguinha bate, o coleguinha derruba, que faz parte dessa faixa etária deles mesmo, eles serem assim. Ou então grita, ou até às vezes a gente mesmo fala de uma forma que a gente não percebeu, mas eles se sentiram magoados, por isso que é importante a gente ter sensibilidade para entender às vezes o olhar da criança, né, para tentar ir atrás e explicar a situação. Quando a gente para e explica, olha, o coleguinha fez sem querer, pede perdão, aí ele esquece isso, mas se a gente não resolve o problema, pode ser que no próximo domingo eles não queiram voltar, não queiram mais ir para a escola dominical. E às vezes também os pais levam um domingo, passam um tempão sem levar, e quando volta a levar, eles já voltam o início, não estão acostumados mais, aí choram. Então assim, é um desgaste. Por isso a gente precisa saber o que fazer nessa situação, né? Eles, dentro ainda dessas emoções, eles até brincam ali junto com o grupo, porém eles estão junto com o grupo, mas brincam separados. Se vocês observarem, vocês vão ver que eles brincam sempre num cantinho,
separado dos outros, né? Mesmo estando em grupo, eles ficam separados, sozinhos, brincando ali com um brinquedo separado. As crianças de 3 anos, elas já não têm tantos problemas. Por exemplo, as crianças de 1 a 2 anos, quando a mãe deixa na sala, elas choram, né? Vai separar da mãe, para elas é muito difícil. As de 3 anos, na grande maioria, já conseguem ficar um tempo sem a mãe, já conseguem entender que a mãe está por perto, né? Já conseguem entender algumas situações, como por exemplo, uma briguinha com o coleguinha, algum incidente que aconteceu, às vezes a forma da professora falar. Então, assim, com 3 anos elas já estão emocionalmente um pouquinho mais maduras. Gosta de ajudar muito, então uma das formas da gente lidar com essas crianças é colocar elas perto da gente para estar ajudando. Me ajuda com isso aqui, segura isso aqui para mim. Elas têm o maior prazer, elas gostam demais. Uma dica que eu dou para quando essas crianças, às vezes a mãe vira as costas, elas começam a chorar, então interaja com a criança. Olha isso aqui, pega isso aqui pra ti, me ajuda nessa cadeira aqui, olha, hoje você vai ser meu ajudante. Então assim, elas vão interagindo porque elas gostam de fazer isso. E a gente vai tentando conseguir a confiança dessa criança. Nesse sentido, né? Uma coisa é interessante, quando elas sentem que a gente está mandando nelas, você não pode fazer isso, elas não obedecem. Assim, é característica dessa criança. Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai querer sair, ela vai emburrar, ela vai querer o pai ou a mãe. Então você sugere as coisas para ela, né? Se ela estiver fazendo algo que não é, por exemplo, vai riscar, isso é da característica delas. Pega os negócios, já vai riscar a mesa. Não fala assim, não pode fazer isso. Fala assim, olha, ao invés de riscar a mesa, que tal você riscar o papel? Ou então dar alguma outra coisa, né? Mas na frente a gente vai estar falando sobre isso aí. Então, ao invés de mandar, impor, sugere que você vai conseguir lidar melhor com essa faixa etária. Agora, por último, como ensinar e o que ensinar para essas crianças? Olha, como eu já falei, o instinto do ser humano é uma busca por Deus. E essas crianças já têm esse instinto. Então, elas vão conseguir sim conhecer a Deus mesmo nessa idade. Elas têm uma capacidade sim de entender e experimentar o amor de Deus. Olha que interessante, de experimentar o amor de Deus. Você pode sempre cantar. Uma forma de ensinar para essas crianças é cantar. Elas amam ouvir sobre a criação, as coisas que Deus criou de forma cantada. O falar ainda não é tão bom no quesito aprendizagem para essas crianças. Então, quanto menos você falar na hora de ensinar, é melhor. Então, assim, elas vão aprender sempre, sempre, sempre com uma conversação mais concreta, né? É brincando, é no lúdico, é mostrar, é no que ela está vendo. Então, assim, aproveita todas as oportunidades de ensinar fazendo, né? Então, muito cuidado com o seu próprio exemplo. Falando aqui na questão do concreto, por exemplo, você vai falar sobre a criação, você ir na janela e mostrar para a criança as árvores, sei lá, se você tiver condições de mostrar o animal, se não tiver condições lá de levar onde ele está, mas de trazer, né, figuras, ou então brinquedos, né, porque assim, as figuras, os visuais, assim, elas irão aprender bastante, mas aquilo que ela pega, ela vai aprender muito mais mesmo. Então assim, sei lá, olha só, vou dar só um exemplo. Ela tá mexendo na revista e com a mãozinha dela ela foi lá e virou a página da revista. Olha a hora de você ensinar algo. Olha, você viu como a sua mão conseguiu virar uma página para outra? Que maravilha, quem fez a sua mão foi Deus.
Foi Deus que fez a sua mão e a função da sua mão é isso, é você pegar nos seus brinquedos, é você virar a página da revista. É assim que a gente ensina essas crianças. Por isso que a história é direta, rápida, 1 a 2 minutos no máximo. No máximo. Então, assim, elas irão aprender muito com gestos, círculo, mexer com as mãos, né? Interessante é o seguinte, você não pode simplesmente chegar lá na sua aula e levar música, levar brincadeira, levar brinquedo, tudo que não tem nada a ver com a sua lição. Você tem uma revista para seguir, você tem um objetivo a cumprir. Não adianta que você não vai ter um ensino com eficiência se na sua aula não tiver brinquedos, visuais, né? Porque elas vão aprender com os visuais. E esses visuais, quando eu falo assim de figuras, eles são bons, porém nessa faixa etária tem que ser algo concreto, algo que pegue. Por exemplo, se vai falar da criação, leva animais de pelúcia, animaizinhos, para que eles vejam, né? Se for no caso da criação de animais. Então, assim, o ensino para que tenha eficiência tem que ser no concreto, no lúdico, brincando. E lógico, qualquer coisa que você for levar de brincadeira ou de brinquedos ou de recurso precisa ser voltado para o aprendizado do dia, né? Para o objetivo do dia da sua aula. É isso. Nessa fase, uma coisa que a gente não deve esquecer, é uma fase da inocência. Então, assim, eles não têm medo de nada, nada. Qualquer coisa ali, eles vão pegar, eles vão querer descobrir, eles vão mexer mesmo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Os adultos que estão ali na sala precisam ter muito cuidado. Por quê? Essas crianças não podem ter brinquedos pequenos, brinquedos que elas coloquem na boca, brinquedos que pode quebrar. Essas crianças não podem ter cadeiras e mesas altas, porque elas podem subir, cair e causar acidente. Tomadas que estão ao alcance dessas crianças, porque elas enfiam o dedo e pode também causar acidente. Objetos em cima da mesa, às vezes tem uma mesa do professor e tem algo bem ali, perto, bem assim, quase na ponta, e elas vão lá lutando para pegar, pode cair em cima dessas crianças, pode causar acidente. Então tem que tomar todos esses cuidados. Os materiais para fazer a atividade, não pode ter lápis de cor com ponta, tesoura, cola individual. Esses materiais eles precisam ser coletivos para que, por exemplo, precisa de uma cola, o professor vai lá e auxilia, uma cola coletiva, né? Onde o professor coloca e ajuda, não uma cola que ele fica com ela ali individualmente. Tesoura, né, com ponta, jamais, e nem sem ponta, né? Se tiver precisar, aí vai ser o auxílio do professor. O professor leva e auxilia essa criança. Lápis de cor, jamais, é muito perigoso, tem ponta, eles podem colocar no olho do outro, colocar no olho próprio, colocar na boca e furar a boca, enfim, lápis de cor, com ponta, jamais. Giz de cera pode, porém com a supervisão do professor, porque senão eles colocam na boca, come, mastiga, engole. É interessante que coloque em cima da mesa um plástico, porque não adianta que eles não entendem ainda comando, eles não sabem diferenciar uma folha de papel com a mesa, e para eles riscam onde eles quiserem, onde eles acham que vai aparecer a pintura ali, eles vão riscar. Então, assim, a gente, os adultos, tá ali para orientar, porém eles têm dificuldade de entender o comando. Não é porque você vai falar assim, olha, não risca a mesa, que ele não vai riscar. E se ele riscar, não é porque ele é desobediente, não, é porque eles têm dificuldade ainda de entender que a mesa não pode riscar. Então, a gente que tem que proporcionar um ambiente para que eles possam explorar, né, as suas características. É isso. E muito cuidado mesmo, porque é uma faixa etária que realmente pode causar acidentes. E aí a gente pode ter consequências por conta disso, né? É isso. O professor nessa faixa etária tem que estar o tempo inteiro supervisionando essas crianças. E é muito bom de trabalhar com essa faixa etária, mas para isso a gente precisa compreender essas crianças, porque senão nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu já vi muito professor sair da sala de aula nessa faixa etária
muito cansado, frustrado, parece que tudo que ele preparou, tudo que ele fez foi por água abaixo, mas é por falta de conhecer as características dessas crianças. Porque a gente conhecendo essas características, nós vamos preparar uma aula de acordo com essas características, né? E é isso aí. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, que cada dia mais vocês tenham prazer e desejo de aprender e dar o melhor para o Senhor Jesus. Eu comecei dizendo que lá em Romanos capítulo 12, versículo 7, a parte B diz assim: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos nos preparando para oferecer o nosso melhor, né? Que o nosso ensino seja eficaz, para que tudo que a gente fizer ali produza frutos. Todas as vezes que vocês pensarem, eu estou indo para uma sala de aula, ensinar criança, você tem que entender que você está criando um alicerce, você está contribuindo para o alicerce, para que futuramente tenha uma casa construída em uma rocha, aonde pode vir ventos, tempestade, e essa criança não, esse adulto, essa pessoa não vai cair, porque ela está firme na rocha. E você contribuiu para isso. Olha que coisa boa, né? O Senhor Jesus te escolheu para isso. Então dê o seu melhor e sinta-se privilegiado, porque você foi escolhido por Deus para alicerçar uma construção que será instrumento de Deus também, né? Nós somos instrumentos e estamos criando instrumentos do Senhor para cumprir o ID do Senhor, que é pregar o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem que o Senhor Jesus nos deixou para nós. E nós estamos fazendo e construindo vidas para que façam também. Deus abençoe vocês. Tenham aí um dia abençoado. Fiquem com Deus.